Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu I want to share a coração. word that God placed in my Então, heart. já quero te convidar a abrir sua Bíblia. And I want to invite you to open up your Bibles Evangelho de Lucas, in the Gospel of Luke, capítulo 5, chapter 5, versos de 1. verses 1. Lucas, capítulo 5, Luke chapter 5, a partir do verso 1. starting on verse 1. Já preguei várias vezes nesse texto. I've preached many times on this text. Sempre Deus traz algumas revelações novas. God is always bringing some new revelation. Pelos próximos minutos aqui eu quero compartilhar o que Deus tem me falado. In the next few minutes, I want to share a little of what God E is o tema speaking to dessa me. palavra é não desista. And the topic of this word is don't give up. Amém? Amen. Diga para alguém, não desista. Tell someone next to you, say don't give up. Não desista. Say don't give up. Não desista. Don't give up. Lucas 5 Luke diz 5 assim: says, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não desista. don't give up. Essa história é uma história bem conhecida de nós, todos nós. This story is very well known for all of us. Simão Pedro era um pescador. Simon Peter was a Ele fisherman. vivia do trabalho das suas mãos. He lived from the work of his hands. Com ele aqui também tinham Tiago e João. And with him we had James and John. O versículo 10 diz que eles eram sócios de Simão. Verse 10 says that they were Ou partners seja, of então havia Simon. uma empresa de So pesca. they had a fishing company. E eles não só levavam sustento para casa através do trabalho deles, Not only did they take sustenance to their home through their mas job, com certeza eles alimentavam pessoas que viviam naquela comunidade. but certainly they were feeding people who were living in that community. Agora deixa eu dizer algo para você. But now let me tell you something. Nós brasileiros We Brazilians, temos uma mente de escassez. we have a mentality of lack. E nós temos muitas dificuldades And we have many difficulties de, às vezes, abrir mão de algo, of sometimes letting go of deixar um something, trabalho leaving a job, para ir para outro to trabalho, go to another job, ofertar, to give an ou offering, dizimar, or to give our porque tithing, nós sempre temos medo because we're always de que afraid aquilo que nós temos vai faltar. that what we're having will lack. Agora deixa eu dizer algo para você. But let me tell you something Esse era now. um dia comum This was a common na day vida de Simão in the Pedro, life of Simon Peter, de Tiago e João. of James and John. Eles eram empresários da pesca. They were businessmen of fishing. E todos os dias eles iam para o mar And every day they will go to the sea para trabalhar. to work. O que eu quero que você entenda nessa manhã What I want you to understand é this que você não morning precisa desistir is that you don't need to give up ou parar de fazer or to stop doing o que você está fazendo, what you are doing. porque vai existir um momento na história Because a moment in history will happen que Deus vai te encontrar. where God will find you. Não importa onde você It esteja, doesn't matter where you você are. pode estar trabalhando na construção, You might be working in você pode estar construction. limpando uma casa, You might be cleaning você a pode house. estar limpando uma You might piscina, be cleaning pools. você pode estar dirigindo um You carro, might be driving a mas car. Deus, But God, Ele vai aonde você He will está, go wherever you porque are. você tem um chamado, Because you have a calling. você tem algo que You have something só você pode realizar. that only you can fulfill. Era um dia It normal was a normal day na vida desses in homens. the life of these men.
E o sobrenatural ele vai acontecer na sua rotina diária. And the supernatural will take place in your daily routine. É na sua rotina diária. It's in your daily routine. É no seu dia a dia It's in your day to day. que Deus faz o That sobrenatural. God does the supernatural. Esses homens saíram para pescar, These men went out to fish. como fazia todos os As dias. they did every day. Imagina se Jesus não tivesse chegado lá. Can you imagine if Jesus hadn't arrived Imagina there? se Jesus não tivesse ido naquela praia. Can you imagine if Jesus didn't go to that beach? Você acha que Pedro ia passar fome? Do you think that Peter will go hungry? Você acha que Tiago e João eles iam passar Do you necessidade? think that James and John will go through needs? Não. No. Eles iam voltar. They would return. E o texto até diz que eles estavam lavando as The redes, text even says that they were washing porque their isso era a nets. rotina Because deles. this was their Então, routine. se Jesus não tivesse chegado naquele dia So if Jesus hadn't arrived e eles on não that day, tivessem pescado nenhum and they peixe, didn't fish any fish, eles voltariam no outro they dia would return on the next day. e no outro dia, And the next day. porque você não pode abrir mão daquilo que você está fazendo, Because you cannot let go of what you're porque doing. não deu certo em algum momento, Because it didn't work at a moment. porque Deus, Because God, Ele não atende He necessidade. doesn't answer needs. A necessidade desses homens era levar o peixe, The need of these men were to Pra take casa, fish back vender home, o peixe, to sell fish. mas Deus ele não atende But necessidade. God doesn't answer needs. Jesus não foi naquela praia porque queria fazer com que os barcos deles ficassem cheios de peixe. Jesus didn't go to that beach because He wanted to fill those boats with Jesus fish. foi naquela praia porque queria despertar o chamado que existia na vida desses homens. Jesus went to that beach because He wanted to awaken the calling that He Então nós had in the life of precisamos these parar com men. essa mentalidade de escassez So we need to stop with this mentality of lack e achar que nós estamos na casa do Senhor, and think that we're in the house of the ou Lord, que nós entregamos um dízimo e uma or that we give our oferta tithing and our para que offerings Deus nos dê de so volta. that God will give us Não. back. No. Você não precisa estar com a mente de escassez You don't have to have a ou mentality com of medo lack do que você vai produzir hoje or ou afraid amanhã. of what you're going to produce today or Porque a tomorrow. preocupação de Deus não é o que você está produzindo Because God's concern is not what do you're ponto de producing vista humano, from the human point mas é o of que view, você pode produzir but it's what you can do produce ponto de vista in the espiritual, spiritual point of do view, chamado. in your Você calling. pode fazer o que você está You fazendo. can do what you are doing. Você pode continuar numa profissão que é You rentável, can continue with this profession that's giving you mas servir ao Senhor com um financial support, propósito, but serve God with a com aquilo que Ele tem te purpose, chamado. with what He is calling Então you. você não pode desistir. So you can't give up. Pastor, como nós entendemos? Pastor, how do we Ou understand? como nós vamos viver essa virada na nossa Or how are vida? we going to live this turnaround in our life? Como eu vou perceber que Jesus vai chegar onde eu estou? How will I notice that Jesus is going to come to where I E Ele vai am? liberar uma palavra sobre a minha vida. And that He will liberate a word in my life. Tudo vai mudar. And everything will change. Deus muda primeiro o seu coração. What God changes first is your heart. Nada acontece Nothing happens se o seu coração está if fechado, your heart is closed up. se o seu coração está If your endurecido, heart is hardened. se você guarda mágoas, If you're taking in feridas, bitterness, wounds, tristezas no coração. sadness in your Então, heart. para Deus virar uma chave, Therefore, for God to turn você a precisa key, estar com o seu coração you liberado. need to have your heart free. E eu conheço a história de muitos imigrantes. And I know the story of many immigrants. Eu sou um imigrante como você. I'm an immigrant like you. Cheguei há 23 anos I nesse came here país. 23 years ago. E tem muita gente que já não produz mais como poderia And produzir. there are a lot of people who are not producing any longer how Porque they foram could enganados. produce because they were deceived. Estão machucados. They are hurt. Prometeram pagar um valor e pagaram Someone outro. promised them to pay something and they paid something else. A primeira semana é da casa. Oh, the first week is our own. Ah, se você fizer isso, eu te pago X. Oh, if you do this, I will pay this Muitos de nós much. já passamos por muitas dificuldades. Many of us, we've been through many difficulties. Todos nós aqui acordamos cedo, All of us wake up early. trabalhamos muito We work very hard para levar o peixe para nossa casa. to take fish back to our home. E para que esse peixe também se multiplique. And so this fish can also Na vida de muitas multiply pessoas. in the life of many people. Mas eu quero dizer para você But I want to say to you que se você acordar cada manhã that if you wake up each e morning, for para o seu trabalho com And o seu coração aberto, you go to your job with an open livre heart, de qualquer circunstância, free of any circumstance, Deus vai fazer
o sobrenatural. God will do the supernatural. Deus pode encher o seu barco. God can fill up your boat. Para você entender que necessidade é o mínimo que Ele faz. So that you can understand that needs is the least that He Suprir will uma do. necessidade é o mínimo que Ele faz. To provide for a need is the least that He will do. O problema não é Jesus encher o meu barco The de problem is not for peixe. Jesus to fill up my boat O problema with não é fish. Jesus fazer um milagre e encher o seu barco The de problem is not for peixe. Jesus to do a miracle and fill O up your boat problema é with você fish. deixar o barco cheio de peixe para seguir Jesus. The problem is for you to leave that boat full of fish in order to go follow Jesus. Porque tem pessoas que quando Jesus enche o barco dele, ele abandona Jesus. Because there are people that when Jesus fills up their boat, they abandon Jesus. Mas homens e mulheres de destino But men and women of que destiny não desistem who nunca don't give up são ever aqueles que estão dispostos are those who are willing a deixar o barco cheio to leave the boat full ou chamar os outros. or to call Olha, others vem para compartilhar daquilo que and Deus say, está me dando. come and share in what God Olha, eu is quero giving to me. compartilhar com você Look, I want to share o que with Deus you está fazendo na minha what vida. God is doing in my life. Então Deus muda primeiro o meu So coração first God changes my para eu heart viver essa virada. so I can live this turnaround. Eu preciso, a segunda coisa, ter uma mente The renovada. second thing, I need to have a renewed mind. Pastor, o que é uma mente Pastor, renovada? what is a renewed mind? Uma mente renovada, A renewed de acordo mind, com o apóstolo Paulo, according to Apostle na sua Paul, carta aos Romanos, in his letter to no capítulo Romans, 12, chapter uma 12, mente a renovada renewed mind é aquela que não se conforma. is that which does not com esse conform mundo. with this Então, world. se você está com o seu coração desimpedido, Therefore, if your heart is free, a sua mente vai estar liberada. your mind will be also Você não free. vai se conformar You will not conform com aquilo que o mundo with what the world te oferece. is offering to é you. muito fácil It's very easy nós trocarmos o for propósito us to exchange purpose pela proposta, by the proposals, pela necessidade. by the needs. Mas necessidade, irmãos, Deus não tem problema de suprir a sua But necessidade. needs, brother, God doesn't have a problem to supply for your needs. É necessário eu ter uma mente But renovada. what I need to have is a renewed Eu não me mind. conformar Is to not conform com as coisas que o mundo impõe with sobre the nós. things that the world impose on Porque us. ambientes espirituais, Because irmãos, spiritual environments, eles não têm a ver com brothers, parede preta. has nothing to do with Eles black não têm a ver walls. com cruz. Has nothing to do with Eles the não têm a ver cross. com painel de It has LED. nothing to do with an LED Eles não têm a ver panel. com It luz. has nothing to do with Ambiente lights. espiritual tem a ver com mente renovada. Spiritual environments has to do with renewed A minds. estrutura é tudo é muito bom. The structure is all very good. E desde que eu cheguei nos Estados Unidos, acho que é a primeira vez que eu vou sentar num banco. And since I came to the United Meu States, it's the first time that I'm Deus! going to sit on a bench. Só na minha igreja lá no Brasil era banco Only assim. in my church in Brazil we had benches like this. O ambiente espiritual não tem a ver, irmãos, Brothers, if spiritual com as environments coisas físicas que has você nothing to do with the vê. physical things that you see. O ambiente espiritual ele é gerado em oração. Spiritual environments are generated in prayer. Nunca entre em lugares Never go into a place que a sua oração não entrou that your primeiro. prayer didn't go in first. Então tudo que nós estamos vivendo foi gerado em So oração. everything that we're living was A minha generated oração in ela vai prayer. antes de mim, My prayer goes before me, para que eu viva aquilo que Deus tem. so I can Quantos live out estão what comigo God aqui? has. How many are with me here? Então, depois de você estar com o seu coração So mudado, after you have your heart changed, você precisa ter uma mente you need renovada. to have a renewed mind. Uma mente renovada é aquela que enxerga A renewed mind is the one that sees o que uma mente natural não consegue what a ver. natural mind is not able to see. Uma mente renovada não consegue A enxergar renewed mind is not able to o que uma mente see natural pode what a ver. natural mind can Aí você see. fala, mas como vai ser? But you're going to say, but how will this A be? verdade. Não, Deus falou que eu ia comprar uma casa esse ano. You know, brothers, God said that I was going to buy a Mas house como this vai year. ser? But how will A this sua be? mente natural não Your entende. natural mind does not O seu understand. mortgage broker não entende. Your mortgage broker won't O seu understand. realtor não entende. Your realtor cannot Mas uma understand. mente But a renovada, renewed mind, ela te direciona it directs you para você viver so you can aquilo que live Deus disse que what você ia God viver. said that you would live. Então a mente renovada nos ajuda a viver So a renewed mind helps us ou to a live experimentar or to a experiment, vontade de Deus. experience God's E will. Paulo diz que a vontade de Deus ela é And boa, Paul says that God's will is ela é good, agradável it's pleasing, e ela é perfeita. and it's perfect. então só uma mente renovada So only entende. a renewed mind can a vontade de understand Deus. God's will. Uma mente natural ela A não natural mind entende does not understand a vontade de Deus. God's will. Pastor, e a terceira coisa para viver essa virada? Pastor, how about what's the third thing to live this turnaround? Todo recomeço é precedido de uma prova. Every new beginning has a test that precedes it. Talvez você disse, então eu estou nessa fase já, pastor. Maybe you said that I'm in this phase already, Pastor.
Porque no coração já não tem mais nada. Because our hearts have nothing. A mente já está conectada. Mind is already connected. O que eu só estou vivendo é prova. What I'm living, it's only tests. Então todo recomeço, So every ele é restart, precedido por uma prova. a test always comes Então before. talvez você está nessa fase agora. So maybe you're in this phase. A prova de Pedro e os outros The pescadores test of Peter and some other foi que fishermen naquela noite eles não pegaram nada. was that in that night they caught nothing. E eu penso que isso aconteceu muitas outras noites And I na think that história this deles. happened many other nights in their life. Essa não foi a primeira vez que eles estavam lavando as redes. This was not the first time that they were washing their nets. Você acha que Pedro estava frustrado? Do you think that Peter was frustrated? Porque algumas pessoas falam assim, porque tem gente que analisa alguns textos bíblicos, Because mas some people analyze some biblical pegam texts, algumas coisas e tornam a they história muito triste. just get a few things and they make that story Mas essa very não é uma sad. história But this triste. is not a sad story. Todos os dias Every day eles faziam isso. they did this. Pedro não estava frustrado Peter was not frustrated porque ele não pegou nada. because he caught nothing. Porque não era a primeira vez que ele Because não it was tinha not the pegado first nada. time that he caught nothing. Quantas vezes você está no seu trabalho diário How many times you're in your e as daily coisas não job acontecem da and forma que things você espera, don't amém? go along to what you Você não- expected? Aí você vai falar assim, eu não vou trabalhar amanhã. And you're going to say, I'm not going to Você go fala to work assim? tomorrow. Is that what you Alguém say? aqui fala, Do we have anyone nossa, eu here who cheguei say lá this? naquela casa hoje, Oh, I got to that house eu fui today. limpar aquela I casa, went to clean that house. eu nunca vi tanto pelo de I've cachorro. never seen so much dog Aquele fur. cachorro devia estar endemoniado. That dog was probably demon possessed. Eu vou falar com a dona daquele I'm going to cachorro. tell the owner of that Eu vou dog. entregar essa casa. I'm going to give up on É this muito house. pelo de cachorro. It's too much dog fur. Bom, se não for o cachorro, você não limpa a casa. Brothers, if you didn't have the dog, you wouldn't clean Você the tinha que house. tratar o cachorro bem porque ele é seu amigo. You need to treat that dog well because he's your Porque ele friend. suja pra você limpar. Because he's making it dirty so you can go Se o clean cachorro não it. está lá, você vai perder If o the dog is emprego. not there, then you will lose your job. Eu fui lá, me chamaram para trabalhar numa limpeza de construção. They called me to work cleaning and Mas construction. tinha muita sujeira. But there was so much dirt. Não, tinha muita sujeira. There was too much dirt. Muita poeira. A lot of dust. Too much Muito poeira. dust. Too much dust. Muita poeira. Ou se você foi só para resolver o problema da sujeira. Brothers, you went to solve the problem of the dirt. Eu não quero mais ser pastor. I no longer want to be a pastor. Dá muito trabalho. This is too much work. Eu não vou ser médico mais. I'm not going to be a doctor anymore. Eu não quero ser motorista mais porque eu tenho que acordar 4 da manhã para dirigir e ir I lá don't em want to be a Miami. driver voltar. anymore because I have to wake up at 4 in the morning, go to Miami. Se você toda manhã acordar frustrado, If you wake up every morning frustrated porque um negócio não deu certo, because something didn't work alguém não out, pagou você, because someone didn't pay you, a coisa não saiu do jeito que você planejou, because things didn't go as you planned, então você vai falar, Senhor, then you're going to say, Lord, me leva. take me. Tem um hino do cantor, me leva. There is this song that talks É do cantor about, cristão esse, you não know, não? take me. É o irmão latino. There is Harpa cristã, this me Latin leva. guy, you know, Não, me leva. Você vai ter que cantar esse para says you're going to Deus start, te levar you know, então. singing this song for God to take you. Meu Deus. My God. O que eu quero que você entenda é que What I want you to understand is that você sempre vai ser provado. you will always be tested Antes de Deus te levar para um outro nível. before God takes you to a new level. Antes de Deus fazer a proposta final para você. Before God gives you the final A proposal. proposta final foi o quê? The final proposal was what? A partir de agora, From now on, vocês serão you will be pescadores fisher de homens. of men. Vai ter um momento, irmãos, que Jesus vai te chamar. There will be a moment, brothers, that God Que will call Deus vai you. te chamar. God will call E you. aí é você que vai decidir. And then you will decide. Porque você vai falar assim, uau, Because you're going to say, wow, a vida toda eu trabalhei nisso. my whole life I've worked in this. E no dia que eu mais produzi, And the day that I produce eu vou ter the que deixar most, minha empresa de I'm lado. going to need to leave my Eu vou ter business que abrir aside. mão. I'm going to have to let go of it. é aí que você vai decidir That's when you will o decide que você vai fazer com o que Deus está te pedindo. what you will do with what God is asking from you. Qual a lição que nós aprendemos com essa história? What lesson do we learn here with this A story? primeira é, The first is, Para cada noite difícil, for each difficult tem night, um amanhecer de celebração. there is
a Aleluia. morning of celebration. Para cada noite For each difícil, difficult night, tem um amanhecer. you have a sunrise celebração. of celebration. Você já perdeu o sono alguma vez? Have you lost your sleep at some point? Você já passou uma noite acordado, Have you ever spent a whole night pensando awake, no problema? thinking about the problem, Como resolvê-lo? how to solve Nós it? acordamos cansados, We wake up tired, desanimados, discouraged, quando nós não temos o resultado que when gostaríamos we de don't have ter. the result that we expected to Mas a have. boa notícia But the good news é que para cada noite is that difícil for each difficult tem um night, amanhecer de there celebração. is a sunrise of celebration. Eles naquela noite não pegaram At nada, that night, they caught nothing. mas Jesus foi naquele But Jesus went naquele to lugar, that place. e depois de pregar para as multidões And ali, after preaching to the ele crowds falou: there, pode tentar he said, you novamente, can try again. tente outra vez, Try again. jogue as redes. Throw the nets. E Pedro disse: olha, porque és tu que está dizendo, And Peter said, because you're saying it, eu vou fazer. I will do Você só so. precisa de uma palavra, You just need a word. rema, A uma rema palavra word. direcionada. A word that's directed. E a palavra direcionada é para o momento. And the rema word is for that Se moment. Deus falar algo com você, If God says something não to pode you, ser para amanhã, it cannot be for nem tomorrow. depois da manhã. Neither the day Tem after que ser para o tomorrow. momento. It has to be for that moment. Amém. Amen. A segunda lição que aprendemos, The second lesson that we learned que a is perseverança, that perseverance ela gera generates novas oportunidades. new opportunities. Você já ouviu a palavra resiliência? Have you heard this word Quantos já ouviram essa resilience? palavra? How many have heard this word before? Ah, ele é uma pessoa resiliente. Oh, that's a resilient person. Uma pessoa que não desiste. A person that doesn't give Que up. apesar das coisas não That funcionarem, although things don't work well, ele persiste he novamente. persists Eu quero again. dizer que vai ter um momento que vai dar certo. I want to say that at some A point sua it will perseverança work. vai te levar a conquistar Your perseverance will take you to aquilo conquering que muitas pessoas pensam o contrário. what many people think against. Aleluia. Hallelujah. Não desista. Don't give up. Persevere. Persevere. Pedro trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Peter worked the whole night and caught E às vezes é nothing. muito triste você voltar para And casa sometimes it's very sad for you to go back home sem ter o resultado do seu trabalho nas mãos. without having the result of your work Mas in você your não pode hands. desistir. But you can't give up. Muitos que estão aqui hoje Many who are here today só encontraram Jesus only found Jesus por causa de uma frustração. because of a frustration. Só encontraram Jesus Only found Jesus porque algo não deu certo. because something didn't work. Porque talvez se aquilo que você imaginou Because maybe what you fazer imagined desse certo, to do, if that talvez worked, você não estaria aqui hoje. perhaps you wouldn't be here today. Muitas vezes algo que deu errado vai fazer você Many times something that didn't work encontrar o seu will caminho make you find your e way seguir Jesus. and follow Jesus. Nunca desista. Never give up. A perseverança gera novas oportunidades. Perseverance generates new opportunities. A terceira The third lição que aprendemos: lesson that we learned, Deus sempre vai falar com você God will always speak to you no lugar do seu in propósito. the place of your purpose. Deus God sempre vai falar com will always você speak to you no lugar do seu on the propósito. place of your purpose. Então não importa onde você esteja So it doesn't matter where you are ou o que você está or fazendo, what you are doing. Deus sempre tem uma palavra God always has a word direcionada that is directed no ambiente in the do seu environment of propósito. your purpose. O lugar que você está, ele é tão importante quanto quem você The é. place where you're at is as important as who you Então, are. Deus criou todas as coisas de uma forma muito So God especial. created all things in a very special way. Então, no plano de Deus, tudo está no lugar certo. So in God's plan, everything is in the right place. É muito difícil quando alguém tenta inverter esses It's very valores. difficult when someone tries to invert É muito these difícil values. quando alguém tenta ser algo que Deus não o criou para It's ser. very difficult when someone tries to be something that they weren't that God didn't create them to be. Dificilmente você vai ver um peixe You will hardly see a fish que está no habitat natural dele, that it's in its natural nas habitat águas in the water ou no mar, or at the sea, tendo que fazer terapia. having to go through therapy. Ah, o peixe foi no psicólogo. Or the fish had to go in the psychologist. Ele está muito triste. He is very sad. Está triste demais. He's very sad. Se ele estiver no habitat natural dele, If he's in his natural habitat, não tem o porquê. there isn't a As reason aves, for o the ser humano, birds, for the tudo humans, que Deus criou tem um for propósito. everything that God E created tudo que has Deus a criou purpose. está no lugar And certo. everything that God created is in Então the você right precisa place. entender So you need to que understand no ambiente do seu that in the propósito, environment of your purpose, Deus sempre vai falar God com will você. always speak to you. Deus sempre tem uma palavra que vai te God always direcionar. has a word that will direct you.
Teve momentos que eu passei noites orando. There were moments that I spent nights praying. Às vezes semanas e meses jejuando. Sometimes weeks Para fasting. entender algo que Deus tinha para a minha To vida. understand something that God had for my E todos life. nós precisamos passar And we por esse all processo. need to go through this process. Mas quando você está num ambiente But when you're in the do seu environment propósito, of your purpose, tudo acontece de forma natural. everything happens in a Há natural uma way. aceleração There is an acceleration de tudo aquilo que você está fazendo. of everything that you're E eu doing. quero nessa manhã profetizar sobre a sua And vida. this morning I want to prophesy vai haver uma over your life aceleração that there will be a sobrenatural supernatural No teu ministério, acceleration nos in your teus ministry, negócios, in your business, na tua casa, in your home. porque você está num ambiente Because you sobrenatural. are in a supernatural E no ambiente do environment, nosso in the propósito, environment of our Deus purpose. sempre nos God direciona. will always direct us. E quando Pedro ouviu a And palavra when Peter heard the word e ele jogou a rede, and he let go the net, o texto diz que eles pegaram tal the quantidade de text says peixe that they caught such an amount of que as fish redes começaram a rasgar, that the net started to tear o up. barco começou a afundar. The boat started to Sabe sink. qual é a grande lição que eu entendo You aqui? know what's the greatest lesson that I understand here? Que o sucesso afunda mais do que o Is fracasso. that success can sink you more than Porque barco failure. vazio não afunda. Because an empty boat will Mas not barco sink, cheio but full afunda. boats can. E o segredo Sink. para você viver And the secret for you to live esse recomeço this restart é compartilhar o que Deus está te is dando. to share what God is giving to you. Pedro começou a chamar os outros companheiros God began calling, dos outros Peter started barcos calling the partners of the para que other eles boats pudessem compartilhar daquilo que estava so acontecendo. they could share of what was happening. Então nunca deixe de compartilhar So don't ever stop sharing o que Deus está fazendo com você. what God is doing with you. Nunca deixe Never stop de compartilhar sharing o que Deus está fazendo. what God is doing. A quarta e a última The fourth and the lição que nós last aprendemos lesson that we learn é que a is obediência that obedience é a chave is the key que ativa o seu that propósito. activates your purpose. A obediência Obedience é a chave is the key que ativa that o activates seu your propósito. purpose. E eu confesso que não é muito fácil obedecer a Deus. And I confess it's not very easy to obey Para God. você também é? Is it the same to you? É fácil obedecer a Is Deus? it easy for you to obey God? Não é fácil. It's not easy. Às vezes você quer fazer algo e Deus pede para você fazer outra. Sometimes you want to do one thing and Às God vezes asks você you to quer do ir por another. aqui, Sometimes you want to go this E way Deus pede para você and ir por God asks you aqui. to go this way. E você às vezes não And you entende sometimes don't o que Deus understand quer fazer. what God wants to do. Mas nós precisamos obedecer. But we need to A obey. obediência Obedience é a chave is the key que ativa that o seu activates propósito. your purpose. Para cada renúncia na terra, For each renounce on the tem uma earth, recompensa there is a reward no céu. in heaven. Você pode repetir comigo? Can you say this Para with cada me? renúncia na For terra, each renouncing you tem do uma on the earth, recompensa there is a reward no céu. in O seu heaven. destino está na Your obediência. destiny is in obedience. O que Deus vai fazer com você What God will do with you está na is obediência. in obedience. Diga, Deus Say, God vai me usar. will use me. Diga, eu não vou Say, desistir. I will not give up. Diga, Deus vai me Say, usar. God will use me. Lucas 5:11 diz que eles então arrastaram seus barcos para a praia Luke 5:11 says that they took their boats back to Deixaram the beach. tudo They left everything e o seguiram. and followed him. Largaram tudo. They left everything E seguiram behind Jesus. and followed Jesus. E a minha pergunta para você nessa My manhã question to you this morning é o que você precisa deixar is, what do you need to leave para Deus te usar? behind in order for God to use you? O que é que você precisa deixar What do you need to leave behind para Deus te usar? so God can use you? Talvez você está aqui nessa manhã Perhaps you're here this morning e você disse, eu não tenho mais nada para and you deixar. said, I have nothing else to let go of. Eu já deixei tudo que era possível. I left everything behind. Eu já abri mão de tudo que era I possível. let go of everything possible. Mas nessa manhã Deus tem um chamado para But this nós. morning God has a calling for us. O mundo precisa The world needs receber to receive do tesouro que está dentro de você. of the treasure that is inside of Existe um you. depósito dentro de nós. There is this deposit inside Existe um of us. depósito dentro de você. There is a deposit inside of you. Você não precisa ter um curso de teologia. You don't have to have a theological course. Se o fizer é muito bom, muito bem, If muito you do, bom. very good.
Você nem precisa falar inglês Neither do you suficiente. need to speak English enough. Se falar muito bom. If you speak, that's very good. Você só precisa de algo All you need is something para Deus te usar nessa in terra. order for God to use you on this É ser earth. cheio do Is Espírito to be Santo. filled with the Holy Spirit. Você só precisa do Espírito Santo. All you need is the Ser Holy cheio do Spirit. Espírito To Santo. be filled with the Holy Para que Spirit. você viva So that you may o seu live chamado. out your o seu calling, propósito. your purpose. E às vezes Deus quer que você continue fazendo o que você faz. And sometimes God wants you to continue doing what you're doing. Talvez Deus tenha um ministério específico, Or maybe God has a specific dom ministry, ministerial, a spiritual chamado gift, para servir no a altar, calling to serve on the chamado altar, para servir no a prédio. calling to serve in the building. Nessa manhã Deus está nos convidando This morning God is inviting para não us desistir, to not give up. porque algumas coisas não funcionaram até Because hoje. some things didn't work Mas until eu vim now. aqui nessa manhã para te But I came dizer here this morning to say to you que o choro pode durar uma noite, that the crying or mas the a weeping may alegria last for sempre a vem ao night, amanhecer. but the joy always comes E essa in the história morning. de Pedro, And the story of Peter, ela nos mostra claramente isso. it shows us this clearly. Não sei como foram os últimos dias para você. I don't know how the last couple of days were for Não you. sei quais foram as dificuldades que você I don't know enfrentou what até were the hoje. difficulties that you Mas faced eu quero until convidar now. você a ficar de But I pé no want to seu invite you lugar. to stand on your feet where you are. Nós vamos já terminar essa reunião. We're going to finish this meeting, Mas eu quero orar com você. but I want to pray with you. Você cantou aqui um novo dia, um novo You tempo. sang here a new time, a new day, E Deus está aqui nessa manhã para levar você para viver isso. and God is here this morning to take Viver you esse into novo living dia. this new day, Viver esse novo to tempo. live this new time. O impossível ele pode acontecer The impossible can quando happen nós estamos dispostos when we are willing a abrir mão to let go de nós mesmos. of ourselves, Abrir mão daquilo que muitas vezes nós achamos que é importante. to let go of what many times we think is important. Mas o mais importante é o que Deus pensa But the most important thing is what a God meu thinks respeito, about me a seu and respeito. about you. E eu sei que Deus está fazendo algo nesse lugar. I know that God is doing something in this place. Eu sinto essa I atmosfera. feel this atmosphere. I feel this atmosphere. Eu sinto essa O Espírito atmosfera. Santo está nesse The lugar. Holy Spirit is in this place. E eu sei que um tempo novo Deus tem para And I você. know God has a new time for you. Aquela foi a última noite de Pedro no bar. That was the last night of Peter in that boat. Ele passou muitas outras noites, talvez, He spent many other nights, perhaps, pescando fishing. e voltou para casa sem resultados. And he went back home without Mas results. ele nunca desistiu. But he never gave up. Então eu quero que você nessa manhã So I want you this morning renove to a sua renew mente. your mind. Os sonhos que um dia Deus plantou dentro de The você, dreams that God planted inside que of talvez you já one se day. perderam. And perhaps they became Muitas lost. pessoas diziam para você, você não tem capacidade. Many people will tell you, you Você don't não vai have the ability, conseguir. you're not going Ah, to você do não it. pode. You cannot E às do vezes it. você bateu em tantas And portas maybe you knocked on so many e as doors, portas se and fecharam. these doors closed Ah, up. já tem muita gente no louvor Oh, aqui. there are already too many people on Ah, the nós já worship temos muitos team. pastores Oh, aqui we na already nossa have casa. too many pastors in this Ah, nós já house. temos muitas Oh, pessoas we already servindo. have too many people serving. Ah, não tem lugar para você. Oh, there's no place for Não you. se preocupe, Don't irmãos. worry, brothers. Quando Jesus nasceu, When Jesus was não born, havia lugar para ele em there was Belém. no place for him in Bethlehem. Mas o fato de nenhuma But the hospedaria, fact that no hotel, nenhum lugar abrir as that portas, no place opened ele não their deixou doors. de He nascer. didn't stop from being Ele não born. deixou de ser He didn't Jesus. stop from being Jesus. E o que eu quero dizer And what I want to é say que você já is nasceu. that you were already born. Quem Deus disse que você ia ser. Whoever God said that you E would não be. importa se as portas se And it fecharam. doesn't matter if the doors Vai ter close lugar up. There will be a place aberto para você. open for you. Ele pode ser simples. It might be simple. Ele pode não ter toda It uma acomodação. might not have all Mas eu this quero dizer para comfort, você but I want to say to you que homens that importantes important men vão visitar, will visit, vão reconhecer, will acknowledge que os anjos vão that celebrar, the angels will celebrate, porque vai nascer. because it vai will nascer. be born. It Você will vai be se born. levantar. You will get up. Então não desista. So don't give up. Você pode adorar conosco Can nessa you worship manhã. with us this morning? Enquanto você And adora, while you worship, eu quero orar com I want você. to pray with you. Se você quiser sair do And seu if you want to lugar leave your seat, para vir à frente, come to the front. nós vamos impor as mãos para renovar We're going to lay hands essa to aliança renew this sobre a tua covenant vida. over your life. Pega a tua voz e Raise declare your essa voice and verdade.